boa tarde para vocês que estão em sala, para quem está assistindo de casa, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim. Vamos embora estudar dois tópicos que são normalmente objeto de cobrança em concursos que envolvem a área policial. Um, certamente, segurança pública, e um outro que a gente encontra em alguns concursos, como por exemplo o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte, passado, que cobrou a organização dos poderes, o penúltimo concurso da PRF, que também cobrou a organização dos poderes. Então vamos abordar aqui de maneira assertiva, nessa 1h30 que a gente tem, mais ou menos, esses tópicos. Iniciando pela segurança pública. Então o capítulo da segurança pública ele é extraído especificamente do artigo 144 da nossa Constituição Federal, obrigatória, obrigatória, mais do que a memorização, a compreensão desse artigo 144, para quem é, em especial da área policial, o 144 precisa ser compreendido por completo, memorizado, compreendido, visto que mais cai, que mais é objeto de abordagem. E o que é que nós podemos falar? Vamos fazer aqui a aplicação de técnicas de aprendizagem, vocês vão me ajudar. O que é que a gente pode falar sobre segurança pública? Primeiro, que é um dever do Estado. É um dever do Estado, é uma obrigação estatal. O Estado tem por obrigação fornecer, implementar, assegurar, efetivar a segurança pública. Mas se por um lado é dever do Estado, por outro é direito, mas também responsabilidade de todos. Direito e responsabilidade de todos. E aqui eu chamo a atenção de vocês, em especial, para essa história de responsabilidade de todos. Todos que compomos a sociedade brasileira temos também responsabilidades no âmbito da segurança pública. Exemplos que a gente pode citar. Eu sou possuidor de um determinado terreno, numa determinada área, e os caras estão usando esse terreno para práticas delituosas constantemente. Não cuido do terreno, não corto o mato, não coloco iluminação. Eu tenho que fazer alguma coisa para poder minimizar esse risco de práticas delituosas lá no meu terreno, porque eu tenho responsabilidades para com a segurança pública. Então, essa história da responsabilidade, ela precisa ser vista de maneira mais efetiva, dentro das obrigações que nós temos enquanto integrantes da sociedade, pátria da sociedade brasileira. Então, é um direito e responsabilidade de todos. Ok, beleza. Tema bastante abordado. E é exercida essa segurança pública por intermédio, por meio de que órgãos? Falando em órgãos de segurança pública, a gente pode fazer aquele escalonamento, aquela divisão em polícias, no sentido mais amplo da palavra, eu vou chamar de polícias, e dividir essas polícias enquanto órgãos integrantes da segurança pública no capítulo do 144 da Constituição em dois segmentos. Polícias preventiva, ostensivas, que visam o quê? O que é uma polícia preventiva, uma polícia ostensiva? Polícia ostensiva é polícia para ser vista. É polícia para ser visualizada, é coibir a prática delituosa, evitar a prática delituosa. Essas polícias preventivas ostensivas, elas tanto existem na União, como existem nos estados. Mas quais são as polícias preventivas ostensivas da União? São três. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Essas três figuras desempenham o papel de polícia preventiva, polícia ostensiva da União. PF, que a gente vai ver, desempenha um papel híbrido, porque ela também faz o papel de polícia judiciária, que eu vou anotar aqui embaixo. A Polícia Rodoviária Federal, cujo papel constitucional é o quê? Me ajudem. Promover o quê? O patrulhamento ostensivo no âmbito das rodovias federais. É isso que está exposto no texto da Constituição Federal. E um papel semelhante, feito no âmbito das ferrovias federais, é desempenhado pela PFF, Polícia Ferroviária Federal. Então, polícias preventivas ostensivas da União são essas, PF, PRF, Polícia Ferroviária Federal. Nos estados, esse papel é desempenhado, em especial, pela Polícia Militar, mas vamos mencionar também, como órgão de segurança pública estadual e distrital, o Corpo de Bombeiros Militar. Papel importante, inclusive, no âmbito da defesa civil. Tudo isso que eu estou dizendo está lá no artigo 144
144. Qual é a missão principal das polícias preventivas ostensivas? Evitar, coibir a prática delituosa. E se elas falharem? Se por um acaso falharem e o crime for praticado, aí nós temos a atuação de uma segunda ou um segundo grupo de atividade policial, que são as polícias judiciárias. No âmbito da União, esse papel é desempenhado pela Polícia Federal. No âmbito dos estados, esse papel é desenvolvido pela Polícia Civil, pelas polícias civis. Então, polícias judiciárias são polícias que atuam para investigar, são polícias que atuam com o objetivo de identificar elementos probatórios que possibilitem a propositura das ações. As ações penais que vão ser movidas, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo, pelo Ministério Público, que pode ser tanto da União como dos estados. Então, o quadro geral de polícias que a gente tem é esse aqui. E esse rol, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, CBM, a PF se repete aqui como polícia híbrida, por desempenhar esse papel. E as polícias civis, esse rol, conforme o entendimento do Supremo, é um rol taxativo. É um rol exaustivo, de modo que não caberia aos estados criar organismos policiais não mencionados na Constituição Federal. Então, esse é um rol taxativo previsto na Constituição Federal. Basicamente, esse quadro ele é cobrado em provas, às vezes para que a gente coloque, mencione, a lacuna deixada em aberto aqui, o espaço deixado em aberto, aí você preenche por qual dessas polícias. Então, é importante a gente ter em mente essa ideia aqui desse esquema quanto à atividade policial. Então, no geral, nós temos essa estrutura. Não esquecer, todavia, antes de ir para as questões, não esquecer que ainda há menção, não como órgão propriamente expresso aqui de segurança pública, mas a menção na Constituição, no artigo 144 das guardas municipais, como órgãos que desempenham pelo texto constitucional. Na prática é muito mais do que isso, mas pelo texto constitucional. Nós temos o papel da guarda municipal como o de desenvolver a estrutura de proteção dos serviços, das instalações e dos bens municipais. Então, guarda municipal é mencionado no artigo 144, Guarda municipal é mencionado no 144, para a proteção dos serviços, para a proteção dos bens, para a proteção das instalações pertencentes aos municípios. E aí um detalhe extremamente interessante, pessoal. Qualquer município pode criar a guarda municipal. Qualquer um, independentemente da população. Qualquer município pode criar a guarda municipal, independentemente da população. Assis, mas eu li em algum canto, alguma coisa que relacionava a guarda municipal à população. Leu, mas aí em relação à arma. Não em relação à sua criação. Então, qualquer município pode criar guarda municipal, independentemente da população. Pode, tá? Não é obrigado. É uma faculdade, é uma liberalidade. Cada município brasileiro, se quiser, cria guarda municipal, independentemente da sua população. E só para encerrar, encerrar bem entendido essa visão geral, porque a gente vai para as questões agora, lembrar ainda que a Constituição foi alterada e foi inserido no capítulo da segurança pública a segurança viária. Segurança viária, educação, engenharia, fiscalização, para possibilitar uma mobilidade urbana eficiente, com segurança, tudo isso foi inserido no capítulo da segurança pública com a mudança feita lá no 144. Não estava na Constituição na sua origem, foi inserido por emenda constitucional. Então, a ideia geral do 144 é essa. Vamos embora agora ver as questões que tratam desses assuntos aí. Primeira questão, a segurança pública exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio é a responsabilidade de todos. Opa, tranquilo, correta. De fato, a segurança pública é exercida para a preservação da ordem pública, para que a gente possa andar com tranquilidade, sem conflitos, sem confusões, sem maiores problemas, e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, proteção quanto à nossa integridade física, proteção quanto ao nosso patrimônio. Ficar incólume é ficar protegido, ileso, sem lesão, sem problema, sem ofensas, tanto do nosso patrimônio como da gente mesmo, enquanto pessoas, sendo isso responsabilidade de todos, é direito e responsabilidade de todos. O primeiro item está correto, prova do delegado Sergipe, Sebrasp, ano passado. Prova agora, 2019, PRF. A competência da Polícia Rodoviária Federal, instituição permanente, organizada e mantida pela União, inclui o patrulhamento ostensivo das rodovias e das ferrovias federais. Ferrovias, não. Rodovias, sim.
Ferrovias Federais é papel da Polícia Ferroviária Federal e não da Polícia Rodoviária Federal. E aqui um alerta, que nem foi objeto de questionamento aqui, nem foi objeto de questionamento nos últimos concursos da Polícia Rodoviária Federal, mas eu tenho que chamar a atenção de vocês para isso. A Constituição Brasileira é de 88, o Código de Trânsito é de 97. A denominação, o conceito trazido no anexo 1 do que é rodovia, do que é estrada, é de 97, não é da Constituição. Então, quando a Constituição brasileira diz que compete à PRF fazer o patrulhamento ostensivo das rodovias federais, por óbvio, no âmbito constitucional, esse papel também é desempenhado nas estradas federais. É nas BRs, sejam elas rodovias, como vias pavimentadas, sejam elas estradas, como vias rurais não pavimentadas. Então, não teve a preocupação, o Constituinte, em 88, de estabelecer diferença entre rodovias e estrada. Quem traz essa diferença é o Código de Trânsito Brasileiro. Aí sim a gente teria que ter esse cuidado. Então, errada a questão 2, quando mete aí as ferrovias federais como competência da PRF. Questão de número 3. A segurança viária compreende a educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito? Educação, educação, engenharia e fiscalização de trânsito, ok? Vetores que asseguram ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. Correto e relembro, isso foi inserido por emenda constitucional. Não estava na Constituição quando ela foi feita em 88. Correta a questão de número 3. E aí, inclusive, a Constituição passa a ter no texto 144 a menção ao papel que os órgãos executivos de trânsito vão desempenhar, nos estados, vão desempenhar nos municípios, no âmbito dessa segurança viária. Então, quando a gente vê, por exemplo, campanhas educacionais para facilitar o trânsito, para ter um trânsito mais seguro, na hora que a gente vê obras que melhoram a circulação, que dão mais segurança ao fluxo, na hora que a gente vê a fiscalização de trânsito desempenhado pelas atividades policiais também, não exclusivamente, mas também, a gente está diante dessa segurança viária como um mecanismo efetivo previsto na Constituição. Então, está correta a questão de número 3. Questão de número 4. As polícias militares, os corpos de bombeiros militares e as polícias civis subordinam-se aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. É uma questão bem interessante e muito cobrada. Deixa eu colocar aqui em separado. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Essas duas instituições aqui são forças auxiliares e reserva do Exército. PM e Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares, são forças reservas do Exército. Não são da Marinha, da Aeronáutica e nem caem na armadilha de mencionar por completo as Forças Armadas. São forças auxiliares e reserva do Exército, do Exército. Mas, apesar de serem forças auxiliares e reserva do Exército, imaginemos que Deus nos livre, mas que o Brasil entre num conflito armado, por exemplo, com a Venezuela. Por falar em conflito armado com a Venezuela, os caras fizeram um fake fantástico. Um fake fantástico essa semana. E aquilo ali cai na prova, não um fake, tá? Mas algo que pode cair na nossa prova. É competência do presidente da República fazer a convocação da mobilização nacional, bem como a declaração de guerra. E a mobilização nacional é um estado pré-guerra, vamos assim dizer, onde se mobiliza a estrutura para retaliações, agressões iminentes, enfim, tem lá essa estrutura montada. E os caras fizeram aquele fake dizendo que os homens com mais de 18, menos de 60, a partir da sexta-feira de carnaval até a quarta-feira de cinza, teriam sido convocados e ficariam isolados. E eu publiquei isso, na sequência eu publiquei de forma jocosa, brincando. Vocês não têm noção de quantas mensagens eu recebi, até de mãe desesperada. Eu tenho um filho com 19 anos, não me diga isso não, pelo amor de Deus, como é que vai acontecer essa situação? É óbvio que aquilo ali é falso, aquilo é uma brincadeira que fizeram, inclusive foi divulgado como sendo fake. Mas aproveitando a oportunidade, aquilo ali existe na Constituição, mobilização nacional e a competência do presidente da República. Aí vamos imaginar que se chega ao estágio de declaração de guerra, o Brasil só pode declarar guerra se for agredido por outro país. Então o presidente da República declara guerra, as Forças Armadas vão atuar, o Exército vai atuar e pode ser que a PM e o Corpo de Bombeiros, como forças auxiliares e reserva do Exército, também sejam mobilizados para atuar, em razão desse preceito constitucional.
E aí vem uma segunda parte. PM e Corpo de Bombeiros, apesar de serem forças auxiliares e reserva do Exército, se juntam à Polícia Civil no que tange a serem subordinadas aos governadores. Apesar da PM e o Corpo de Bombeiros serem forças auxiliares e reserva do Exército, elas, PM e Corpo de Bombeiros, junto com a Polícia Civil, se subordinam aos governadores. Governadores dos estados, governador do Distrito Federal e, se por um acaso fossem criados, governadores dos territórios federais. Então, não caiam na armadilha, primeiro, de colocar PM e Corpo de Bombeiros como subordinados ao ministro da Defesa, como subordinados ao presidente da República, não. Subordinam aos governadores. E também não caiam na besteira de colocarem a Polícia Civil como força auxiliar e reserva do Exército. Guardem esses dois quadros aqui, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, para não ter perigo nenhum da gente errar. Então, PM, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil são subordinados aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios federais. Retomando então a leitura da questão 4, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares e as polícias civis subordinam-se aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Está correto. O item 4. Terminei de anotar para a gente ir embora aqui para o item 5. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Tem que toda vez tem que botar o gelo. Hoje tem. Vamos que vamos, questão de número 5. O poder constituinte originário, ao tratar da segurança pública no ordenamento constitucional vigente, faz menção expressa à segurança viária, atividade exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e de seu patrimônio nas vias públicas. De fato, a segurança viária está expressa na Constituição. De fato, a segurança viária tem o objetivo de preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, porém não veio com o poder constituinte originário. Meus amigos e minhas amigas, poder constituinte originário é o que faz surgir a Constituição. Poder constituinte originário é quem elabora a Constituição, não é quem muda, não. Então, quando se fala em poder constituinte originário, a gente está falando de quem fez a Constituição. No nosso caso, quem fez a Constituição, o fez e o promulgou, na verdade, fez entre 87 e 88, mas promulgou no dia 5 de outubro de 88, foi a Assembleia Nacional Constituinte. Deputados e senadores reunidos lá em Brasília. Poder constituinte originário é o texto de origem da Constituição, manifestado por essa Assembleia Nacional Constituinte, no nosso caso, de 88. Qualquer modificação posterior é fruto do poder constituinte derivado e não originário. Então está errada a questão tão somente ao fazer menção ao poder constituinte originário, ter trazido isso para cá. Não foi o poder constituinte originário, foi por emenda constitucional que foi inserida a segurança viária no capítulo da segurança pública, no artigo 144 da nossa Constituição. Então, errada a questão 5, apesar de dizer uma verdade, que é que isso está escrito na Constituição de maneira expressa, dessa forma, mas não foi inserido, não veio para o texto constitucional pelo poder constituinte originário, e sim pelo derivado. Então, questão 5 está errada. Questão 6, incumbem às polícias civis a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais contra a ordem política e social, excetuadas as infrações de natureza militar. Calma. Qual é o papel da Polícia Civil? É desempenhar o papel de polícia judiciária, as infrações penais que não sejam competência da Polícia Federal, nem sejam crimes militares. Na verdade, a Polícia Federal ela vai investigar aquilo que a Constituição jogou para ela, por exemplo, crimes cometidos contra a administração direta, ou contra entidades autárquicas da União, ou contra empresas públicas federais. Quem investiga é a Polícia Federal. Ela tem essa competência. Então, se por um acaso, que Deus nos livre, um policial rodoviário federal multou alguém,
e o sujeito que foi multado, com raiva da multa, porque foi multado por um servidor público federal, resolve matar esse cara, quem investiga esse crime é a Polícia Federal. Por quê? Porque a razão do homicídio tem a ver com o serviço público federal. Não foi uma briga no meio da rua de vizinho, de amigo, não, de trânsito, não. Foi lá relacionado à atividade desempenhada. A administração direta da União tem interesse, é a PF que investiga, o Ministério Público Federal que move a ação e a Justiça Federal que julga esse feito. Mesmo caso não, vamos mudar de crime. Vamos imaginar um roubo contra o INSS. O INSS é uma autarquia federal. Quem investiga é a Polícia Federal. Um roubo contra os Correios. Quem investiga é a Polícia Federal, porque Correios é empresa pública federal. Mas, no geral, e pelo menos como regra, se a gente estiver diante de um roubo contra uma sociedade de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil, então, mesmo sendo da União, quem investiga é a Polícia Civil. Por quê? Porque não está expresso para a PF. É mais ou menos o seguinte, o que não tiver expresso para a Polícia Federal, e não sendo o caso de crimes militares, quem investiga é a Polícia Civil. É essa a ideia. A Polícia Civil tem uma competência remanescente no aspecto de investigação. E por mais que a gente chame de remanescente, ou alguns preferem a expressão residual, cá para nós é a grande maioria dos feitos. É a grande maioria dos casos. Fato é, voltando para essa questão de número 6, que a apuração de infrações penais contra a ordem política e social está expresso na Constituição como sendo competência da Polícia Federal e não da Polícia Civil. Pessoal, exemplo disso, famosíssimo exemplo vivenciado agora há alguns meses. Exato, crime que foi praticado contra o então candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro. Tipificado como crime político, quem investiga é a Polícia Federal, quem move a ação é o Ministério Público Federal, quem julgação é a Justiça Federal. Entra exatamente nesse grupo aqui de competências, é a Polícia Federal que vai ter essa competência, essa atribuição aqui. Está errada então a questão quando joga para a Polícia Civil. Então o item 6 está errado. Infrações penais contra a ordem política e social é de competência da Polícia Federal investigar. E com isso fechamos, né, com esses 6 itens, as questões que envolvem segurança pública aqui no capítulo próprio na Constituição, especificamente no artigo 144. Vamos embora agora estudar a organização dos poderes, fazer um milagre em 1 hora que a gente tem, dar uma ideia geral da estrutura dos poderes constitucionais, poderes constituídos, previstos na nossa Constituição de 88. Questão de número 7. Ao ser estabelecido no texto constitucional que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si, assimilaram-se ao ordenamento jurídico brasileiro as teorias da separação de poderes e de freios e contrapesos desenvolvidas por Maquiavel na obra O Príncipe. Vamos lá. Artigo 2º da nossa Constituição Federal menciona a tripartição, a gente pode falar também, inclusive, da separação dos poderes. Com aquela máxima de que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Volto já a falar dele para responder a essa questão. Depois nós vamos ter, a Constituição brasileira ela foi dividida em 9 títulos, o corpo dogmático foi dividido em 9 títulos. O primeiro título, que é onde está esse artigo 2º, é chamado de Princípios Fundamentais. Mas tem um 4º título, chamado de da organização dos poderes. Organização dos poderes. Nesse título da organização dos poderes, a gente vai encontrar a referência ao legislativo,
ao executivo, ao judiciário, e a gente vai encontrar ainda referência às funções essenciais à justiça. Funções essenciais à justiça. É aqui que a gente encontra o Ministério Público, é aqui que a gente encontra a advocacia pública, é aqui que a gente encontra a própria advocacia, é aqui que a gente encontra a defensoria pública. Esse grande quadro que envolve o título 4 da Constituição, chamado de Organização dos Poderes, ele vai do artigo 44 até o artigo 135 da nossa Constituição. É enorme ele, imenso. E quando cobram a organização dos poderes, a gente tem que cair para dentro desse grupo aqui de artigos. Pronto, esse é o quadro geral sobre a organização dos poderes. A base do artigo 2º são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, e o título que vai tratar do Poder Legislativo, isso aqui é no âmbito nacional, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário e das funções essenciais à Justiça, subdivididas em Ministério Público, Advocacia Pública, a Advocacia e a Defensoria Pública. Esse é o quadro geral. Sobre essa parte de baixo, falarei de acordo com as questões que estão por vir. E sobre essa parte de cima, correlacionando com essa questão. De fato, está escrito no artigo 2º. São poderes da União, palavras-chave, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. As atividades estatais já são mencionadas por muitos grandes pensadores há milênios, há mais de 2000 anos, né? Aristóteles fazia menção a isso. Mas só e somente só, quase 2000 anos depois, foi que se teve a preocupação mais detida, através de obras escritas inclusive, de dizer, para que a gente não tenha um abuso, um exercício extrapolado das atividades estatais, é bom fazer uma divisão funcional dessas atividades. Não pode deixar uma única pessoa fazendo tudo. Você não pode deixar uma mesma pessoa para criar a norma, executar, implementar e decidir conflitos que porventura apareçam. E aí surgiu, dentre vários outros pensadores, a ideia da separação dos poderes. E essa separação dos poderes que a gente tem na Constituição, importante frisar, ela não é absoluta, ela não é completa, ela não é total. Ela não é total. E por que ela não é total? Porque é permitido de forma excepcional que um poder exerça a função do outro. E é permitido o sistema aí mencionado de equilíbrio entre os poderes. Chama de freios e contrapesos, exatamente para poder fazer algo mais equilibrado nas atividades estatais, para que um não se sobreponha demais ao outro, para que um não fique muito mais forte do que o outro. Então, de fato, a separação dos poderes ela não é completa, dentre outras razões, em face desse equilíbrio, desse sistema de freios e contrapesos, checks and balances, esse sistema que vai dizer, meu filho, dê break que eu estou aqui. Vá com calma que eu estou aqui. O Supremo Tribunal Federal é composto por brasileiros natos, com mais de 35, menos de 65, com notável saber jurídico, reputação ilibada. Perfeito. Ocupa o órgão máximo do Poder Judiciário, mas quem escolhe é o Poder Executivo. Porém, o nome escolhido, aí vem o sistema de equilíbrio, o nome escolhido tem que passar pela sabatina no Senado Federal. Essa é uma forma de equilibrar os poderes. Porém, a questão traz um pequeno problema que foi uma trairagem grande que eles fizeram aí. Qual é o grande problema? A questão está errada. Qual é o grande problema do erro? Qual é o erro dessa questão, meus amigos e minhas amigas? Vamos reler. Questão de número 7. Ao ser estabelecido no texto constitucional que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si, assimilaram-se ao ordenamento jurídico brasileiro as teorias da separação dos poderes e de freios e contrapesos desenvolvidas por Maquiavel na obra O Príncipe. Não, foi por Montesquieu. Foi por Montesquieu no espírito das leis. Foi por Montesquieu no espírito das leis. Que covardia, que trairagem desgraçada essa daí. Montesquieu. E a obra é O Espírito das Leis. Na verdade, na origem, uma única pessoa fazia tudo. Aí foi se fracionar. Próxima questão resolve, oi? O Espírito das Leis. Na próxima questão ele menciona.
Então está errada, porque não é Maquiavel, é Montesquieu, e não foi no Príncipe, né? Foi na obra O Espírito das Leis, que a questão 8 resolve para a gente. Vamos a ela. Errada a questão 7. Ao escrever sobre a relação entre liberdade, política, democracia e poder, no livro 11 da obra clássica O Espírito das Leis, Montesquieu já afirmava: para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder limite o poder. Poder limitando o poder. Poder limitando o poder. A ideia foi incorporada pela Constituição Brasileira de 1988, sendo correto afirmar sobre a independência e a harmonia dos poderes, aí sim. Vamos embora ver as alternativas. O enunciado da questão 8 foi muito mais para nos dar informação para responder a questão de número 7, ou para subsidiar a resposta da questão de número 7. Então vamos aqui às alternativas da questão 8. Letra A. A Comissão Parlamentar de Inquérito, enquanto projeção orgânica do Poder Legislativo da União, nada mais é senão alonga-manos do próprio Congresso Nacional ou das casas que o compõem. Assim, as suas decisões que respeitarem aos princípios da colegialidade e da motivação não estarão sujeitas ao controle jurisdicional ou revisão por parte do Poder Judiciário. Então aqui, ó, no Poder Legislativo, falar um pouquinho desse Poder Legislativo. Legislativo Nacional. No âmbito nacional, o Poder Legislativo é o Congresso Nacional, que é composto por duas casas. A Câmara dos Deputados, que é a Câmara Baixa, e o Senado Federal, que é a Câmara Alta. Então, o Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Esse é o Legislativo Nacional. Essas estruturas aqui, elas funcionam por meio dos seus membros, funcionam por meio dos seus plenários, funcionam também por meio das suas comissões. Existem comissões, órgãos colegiados em cada uma dessas instituições. Existem comissões da Câmara, existem comissões do Senado e existem comissões do Congresso Nacional. Algumas dessas comissões são permanentes, outras dessas comissões são temporárias. Existem comissões, repito, são órgãos colegiados. Comissões da Câmara são compostas por alguns deputados, nos termos regimentais lá, quantidade, com a forma de escolha, o regimento interno vai dizer. Comissões do Senado, compostas por senadores. Comissões do Congresso, compostas por deputados e senadores. Então, nós temos comissões tanto permanentes como temporárias. Dentre as comissões temporárias que fazem parte desse legislativo, existem as CPIs. Comissões Parlamentares de Inquérito. Artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Comissões Parlamentares de Inquérito. Artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Lá, o que eu vou dizer aqui, vocês vão encontrar nesse artigo 58, parágrafo 3º. Lá está escrito que essas CPIs elas podem ser criadas só na Câmara ou só no Senado ou de maneira mista. Existem comissões que são mistas, Câmara e Senado, deputados e senadores juntos, comissões parlamentares de inquérito. A criação delas, das CPIs, se faz por requerimento de 1/3 dos parlamentares. A criação das CPIs se faz por requerimento de 1/3 dos parlamentares. Se estivermos tratando de uma comissão só da Câmara, 1/3 dos deputados. Quanto é que dá 1/3 dos deputados? 171. 171. Se for uma comissão só do Senado, 1/3 dos senadores. Quanto dá 1/3 dos senadores? 27. E se for uma comissão mista, aí são 171 deputados e 27 senadores, para poder requerer a criação dessa comissão. As comissões parlamentares de inquérito, não me entenda mal não, pelo amor de Deus. É só para a gente memorizar melhor aqui o objeto de atuação dela. As comissões parlamentares de inquérito são para investigar fatos determinados por prazo certo. Fatos determinados por prazo certo.
começando da forma que eu comecei, facilita a nossa compreensão, porque a mente gosta dessas coisas meio sei lá o quê. Então, fato determinado por prazo certo. CPI investigou, conseguiu fazer um levantamento grande lá de informes em geral. Ela vai pegar isso e vai prender o cabo? Ela vai pegar isso e vai fazer que o cara se torne réu? Não, ela vai pegar esses elementos e vai encaminhar para o Ministério Público. E o Ministério Público, se entender que é o caso, promove as ações que forem pertinentes. Fato é que a CPI, conforme previsão expressa da Constituição, ainda que essa terminologia não seja mais correta, mas é assim que está lá, tem poderes próprios das autoridades judiciais. Poderes próprios das autoridades judiciais. Está escrito isso lá. As CPIs têm poderes próprios das autoridades judiciais. Agora, minhas amigas, meus amigos, cuidado. Apesar de terem poderes próprios das autoridades judiciais, elas não podem tudo que o juiz pode, não. Elas não podem tudo que um desembargador, que um tribunal pode, não. Aquilo que a Constituição, de maneira expressa, reservou à ordem judicial, a CPI não pode se meter. Aquilo que a Constituição expressamente diz que precisa de ordem judicial, a CPI não pode se meter. Me dê um exemplo. Invasão de domicílio, a determinação, como se fosse uma determinação judicial durante o dia. A CPI não pode determinar a busca e apreensão domiciliar. Por quê? Porque precisaria de uma ordem judicial, porque a Constituição se diz. Interceptação telefônica, a CPI não pode, por quê? Porque a Constituição exige expressamente ordem judicial. Quando a Constituição expressamente exigir ordem judicial, é porque esse assunto está protegido pela reserva de jurisdição. Aí a CPI não pode. A CPI não pode. Ela até pode fazer outras coisas que a Constituição não reservou expressamente para a autoridade judicial, como é o caso da quebra do sigilo dos dados fiscais, telefônicos, bancários. Quebra sigilo dos dados telefônicos é só saber para quem ligou, de quem recebeu ligação. Não é gravar a conversa, não. Gravar a conversa precisa de ordem judicial. Então, apesar de terem poderes próprios das autoridades judiciais, não podem tudo. E para responder à questão, de fato, as CPIs atuam como braços do próprio poder legislativo, mas não ficam imunes ao controle jurisdicional. Não ficam imunes ao controle jurisdicional. De modo que, se eu for, por exemplo, objeto de uma restrição ilegal ou abusiva por meio de um ato de uma CPI, de uma CPI do Congresso Nacional, eu posso entrar com alguma ação lá no Supremo Tribunal Federal para reverter esse quadro. É perfeitamente possível. Então, a atuação das CPIs não fica imune ao controle jurisdicional. Não fica imune ao controle jurisdicional. Vamos reler a letra A. A Comissão Parlamentar de Inquérito, enquanto projeção orgânica do Poder Legislativo da União, nada mais é senão alongamanos, uma extensão, do próprio Congresso Nacional ou das casas que o compõem. Assim, as suas decisões que respeitarem aos princípios da colegialidade e da motivação não estarão sujeitas ao controle jurisdicional ou revisão por parte do Poder Judiciário. Estão sujeitas? Sim. Estão sujeitas sim. Está errado quando diz que as decisões das CPIs não se sujeitam ao controle jurisdicional. Errada a letra A. Letra B. Compete privativamente à Câmara dos Deputados processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Deixa eu falar uma coisa importante. Quando a gente olha para o Congresso Nacional, a gente vê uma estrutura bicameral. Como assim uma estrutura bicameral? O Congresso é composto por duas câmaras. A Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, e a Câmara Alta, que é o Senado Federal. São duas casas legislativas que compõem o Congresso Nacional. Porém, apesar de falarmos em duas casas, é inegável que a estrutura, que é bicameral, ela é composta por três instituições. Pô, mas como assim três instituições? Existe a instituição Câmara, existe a instituição Senado, mas inegavelmente existe também a instituição Congresso Nacional. Sobretudo em um aspecto que é um dos mais cobrados em prova, que cobra um poder legislativo. Que aspecto é esse? As competências. Existem competências que são só da Câmara
Existem competências que são só do Senado e existem competências que são do Congresso Nacional. Como é que eu estudo isso? Nos seguintes artigos. As competências da Câmara estão no artigo 51. As competências do Senado estão no artigo 52. As competências do Congresso Nacional estão no artigo 49. Então, o artigo 51 lista, e nós precisamos saber quais são, as competências da Câmara, especificamente da Câmara, privativas da Câmara. O 52 diz quais são as do Senado, e o 49 diz quais são as do Congresso Nacional. Então, por exemplo, autorizar a abertura de processo contra o presidente da República é competência da Câmara. E julgar, se for crime de responsabilidade, é competência do Senado. Se por um acaso o presidente da República precisar se ausentar do país por mais de 15 dias seguidos, quem é que vai ter que autorizar? É o Congresso Nacional. Quem é que julga as contas do presidente? É o Congresso Nacional. Por quê? Porque está escrito no artigo 49. Então a gente precisa ter acesso a esses artigos para poder entender bem. Existem competências que são da Câmara, existem competências que são do Senado e existem competências que são do Congresso. Vamos reler aqui a letra B da questão de número 8. Compete privativamente à Câmara dos Deputados processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, processo de impeachment, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes de mesma natureza, ou seja, crimes de responsabilidade, conexos com aqueles, ou seja, conexos com o presidente ou com o vice-presidente da República. Meus amigos e minhas amigas, existe de fato essa atribuição aqui, de processar e julgar, mas não da Câmara dos Deputados. Essa competência é do Senado, o processo de impeachment. Isso aqui é competência do Senado Federal. Agora, está errada a letra B, indiscutivelmente, porque essa competência é do Senado, mas há de se observar que tem uma participação da Câmara dos Deputados nisso. Que participação é essa? Só pode ser aberto um processo penal lá no Supremo ou um processo por crime de responsabilidade lá no Senado Federal se a Câmara antes autorizar. Então, a competência da Câmara está errada a letra B, porque ele fala em processar e julgar. Mas se ele estivesse dizendo aqui que era competência da Câmara autorizar a abertura do processo contra o presidente, contra o vice-presidente da República, aí estaria correto. Mas ele falou em processar e julgar o presidente e essas outras autoridades aqui mencionadas. De fato, essa competência não é da Câmara, é do Senado Federal. Então está errada a letra B, essa competência não é da Câmara, essa competência é do Senado. Letra C. A decretação da intervenção federal dependerá sempre de prévia solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Não, existem existem outros casos de intervenção federal. Depois eu quero que vocês consultem, por gentileza, o artigo 34 até o 36. 34 até o 36. A intervenção federal você vai ver, sobretudo, no artigo 34. Existem possibilidades de intervenção federal em que não precisa ninguém pedir, não. O presidente da República mete a caneta para cima e faz. Alguém pode me dizer um exemplo? Vamos imaginar que Roraima diga: ei, meu amigo, eu sou do Brasil, mas com essa história da briga com a Venezuela eu estou lascado, porque não tenho combustível aqui, não tenho energia aqui, não vem do Brasil a maior parte da energia de combustível, eu dependo muito da Venezuela. Aí Roraima diz: eu vou me separar do Brasil e vou me anexar à Venezuela. Pronto. Em fazendo isso, o que é que o presidente da República tem por obrigação de fazer? Determinar a intervenção federal em Roraima. Rio Grande do Sul diz: não quero mais fazer parte do Brasil, separa do Brasil. Acre, não quero mais fazer parte do Brasil, separa do Brasil. Rio Grande do Norte, não quero mais fazer parte do Brasil, separa do Brasil. Não pode. Manter a unidade nacional é uma das possibilidades de intervenção federal. E o presidente faz isso sem pedir autorização de ninguém, sem que alguém peça, sem que alguém solicite. Pode até depois haver necessidade de concordância, mas eu digo, de imediato ele pode fazê-lo sem que haja solicitação de quem quer que seja. Por isso que a letra C está errada. Depois leiam com calma o artigo 34 da nossa Constituição. Letra D.
a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início no Senado Federal e cada parte interessada poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. A elaboração de projetos de leis ordinárias e de projetos de leis complementares envolve três momentos principais. O processo legislativo, o processo de criação de leis, envolve três momentos principais. Elaboração de leis complementares, elaboração de leis ordinárias. Lembrando sempre que essa nossa aula fica disponível o link. As anotações que porventura você não tenha feito aí, porque foi muito rápido, vocês voltam depois lá, assistem e podem parar com calma e ver novamente. Para que a gente possa tratar de todas essas questões aí, de abordar vários temas. Elaboração de leis ordinárias e leis complementares. Primeiro ponto é a iniciativa. A iniciativa envolve a apresentação do projeto de lei, que eu vou chamar de PL. A apresentação do projeto de lei. A gente precisaria saber quem tem iniciativa, quem pode apresentar o projeto de lei. Quais são as pessoas ou os órgãos legitimados a apresentar projetos de lei. Iniciativa envolve a apresentação do projeto de lei. Apresentado o projeto de lei, aí nós vamos ter uma fase chamada de fase constitutiva. Fase constitutiva, que envolve a deliberação parlamentar e envolve também a deliberação executiva. Vou fechar aqui para depois explicar com calma. Depois é uma fase complementar. Com a promulgação e a publicação. Então vamos lá, elaboração de leis complementares. A lei complementar ela tem uma característica marcante, ela só vai tratar de assuntos que a Constituição reservou para ela. Lei complementar não se mete ou não é chamada, só trata de assuntos que a Constituição expressamente reservou. Lei ordinária pega o resto, né? Pega os assuntos residuais, os assuntos remanescentes. Aí existe no artigo 61 da Constituição, no artigo 61, uma lista de quem pode apresentar o projeto de lei, legitimados para apresentar projeto de lei. Quando o projeto de lei for apresentado, ele vai ser apresentado em uma das casas para deliberação parlamentar. Isso aqui pode demorar a vida de uma tartaruga. São os debates que vão ser travados na Câmara e no Senado. Pode começar na Câmara ou pode começar no Senado. O que é decisivo? Para começar numa ou noutra casa. E com isso a gente vai responder a questão. Quem apresentou o projeto? Saber quem apresentou o projeto. Projetos apresentados por deputados federais, por exemplo, começam na Câmara. Projetos apresentados por senadores começam no Senado. E projetos apresentados por quem é de fora do Poder Legislativo, chamada de iniciativa extra-parlamentar. Letra, qual é a questão que a gente está? 8D de dado. Discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início no Senado. Não. Terão início na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é a casa iniciadora por excelência. A Câmara dos Deputados é a casa iniciadora por excelência. A infinita maioria dos casos de projetos de lei são apresentados na Câmara dos Deputados. Começa no Senado, projeto apresentado pelos senadores, projeto apresentado pelas comissões do Senado e possibilidade de algumas do Congresso Nacional. Mas no resto começa na Câmara dos Deputados.
Aí na sequência ele diz, e cada parte interessada poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. A Constituição faz menção à possibilidade do presidente da República pedir que um projeto de lei de sua iniciativa tenha um regime de urgência, para ser visto com mais rapidez, com prazos pré-determinados pela Constituição. Então, que fique claro, via de regra, os projetos de lei se iniciam na Câmara dos Deputados, como é o caso desses daqui, a letra D está errado. Só para fechar, deliberação parlamentar, para o projeto ser aprovado, tem que ser aprovado nas duas casas, primeiro numa, depois vai ser votado na outra. Se for aprovado nas duas casas, ele é encaminhado para quem? Para o presidente da República. Quais são as possibilidades que o presidente da República tem, meus amigos e minhas amigas? Sanção ou veto. Ou concorda ou discorda. Se ele sancionar, ele mesmo promulga e manda publicar. Aí já deixa de ser um projeto, passa a ser uma lei. Quando ele faz essa sanção, ele sanciona o projeto, mas já promulga e manda publicar a própria lei. Se ele discordar, aí volta, através do veto, volta para o Congresso Nacional, para o Congresso apreciar isso. Não é o objeto principal da nossa aula de hoje. Então, letra D está errada, porque não é ao Senado Federal, é à Câmara dos Deputados que é apresentada, e quem tem essa prerrogativa de pedir urgência é o presidente da República nos projetos de sua iniciativa. A gente já tem a alternativa correta na 8? Não, né? Então tem que ser ela. Tem que ser ela. Cabe ao Congresso Nacional, mediante controle externo, fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste a outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a município. O Poder Legislativo ele também faz o papel de fiscalização. E isso é feito com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Então, o Congresso Nacional faz essa fiscalização, esse controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Está correto isso aqui. Artigo 70 até o 75 dispõe sobre essa fiscalização contábil, financeira, orçamentária. É o Congresso Nacional, controle externo. Correta a letra E. Questão de número 9. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da simetria na organização dos poderes autoriza que um Estado da Federação condicione a instauração de ação penal contra o seu governador à prévia autorização da respectiva Assembleia Legislativa. Pessoal, se porventura o presidente da República cometer um crime comum que tenha correlação com as funções presidenciais, quem é que vai julgá-lo? Crime comum, Supremo Tribunal Federal. Se for um crime de responsabilidade, quem vai julgá-lo é o Senado. Em ambos os casos, todavia, para o presidente da República, a Constituição Federal exige a autorização da Câmara dos Deputados. O que foi feito por algumas assembleias, por algumas legislações estaduais. Eles, se valendo do princípio da simetria, eles pegaram essa norma e trouxeram para os estados em relação aos governadores. Só que o entendimento que se firmou lá em cima é que pode não isso. Essa história de ter que ter autorização para abertura de processo é só para o presidente da República. Se as constituições estaduais estabelecerem isso para os governadores, essas constituições estaduais, nesse ponto, serão inconstitucionais. Então, relendo aqui a questão de número 9. De acordo com o STF, o princípio da simetria na organização dos poderes não autoriza que um Estado da Federação condicione a instauração de ação penal contra o seu governador à prévia autorização da respectiva Assembleia Legislativa. Não autoriza. Então, se tiver previsto isso na Constituição do Estado, essa previsão é inconstitucional. Qual é o efeito prático? O governador é processado, independentemente da vontade da Assembleia. O governador vai ser processado, independentemente da vontade da Assembleia. Agora, onde é que o governador vai ser processado? No STJ, por crime comum, no Superior Tribunal de Justiça, tendo relação com as atividades de governador. Está errada a questão de número 9. Questão de número 10. Ato normativo publicado pelo Presidente da República e cujo conteúdo exorbite do poder regulamentar poderá ser sustado pelo Congresso Nacional. O presidente da República, ele tem competências normativas? Tem. É atípico, mas tem. É impróprio, mas tem. É uma atividade legislativa até certo ponto? Sim. Excepcional, mas tem.
Exemplo, o presidente pode fazer medida provisória, o presidente pode fazer lei delegada. E se o presidente fizer uma lei delegada, indo além da delegação que foi dada pelo Congresso, ele está extrapolando, esse ato dele pode ser sustado. E se o presidente, aconteceu isso agora, foi a primeira grande derrota do governo no âmbito do Congresso Nacional, se o presidente da República, ou vice em exercício, fizer um decreto extrapolando do seu poder regulamentar, dizendo mais do que o que deveria dizer, o Congresso pode sustar, pode suspender esse ato. Isso é competência do Congresso Nacional. Óbvio que a deliberação vai se dar na Câmara e no Senado. Mas é uma competência do Congresso Nacional, artigo 49, inciso 5, sustar a execução dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. É mais ou menos o seguinte, vamos imaginar, através dessa estrutura simbólica aqui, que esse círculo seja o espaço que o presidente tem para fazer um decreto. Aí ele faz um decreto indo além, dizendo mais do que o que deveria dizer. Pode o Congresso sustar isso aqui? Pode. O Congresso está fiscalizando essa atividade normativa do presidente da República. Então, questão 10, ato normativo publicado pelo presidente e cujo conteúdo exorbita do poder regulamentar poderá ser sustado pelo Congresso Nacional? Sim, correto, artigo 49, inciso 5. Questão de número 11. Caso pratique crime de responsabilidade, o presidente da República ficará suspenso das suas funções após o Supremo Tribunal Federal receber denúncia originária do Ministério Público da União. Vamos lá. Presidente cometeu crime comum, quem é que julga? STF. Presidente cometeu crime de responsabilidade, quem é que julga? Senado Federal. Em ambos os casos, o que é que tem que acontecer antes? Autorização da Câmara dos Deputados, por 2/3 dos seus membros. Se a Câmara autorizar, ela passa a bola para uma dessas instituições, dependendo do crime cometido. O que é que diz aqui a questão 11? Caso pratique crime de responsabilidade. Se for crime de responsabilidade, é processo de impeachment no Senado Federal. Em algum momento o presidente será afastado das suas funções? Sim, em que momento? Assim que o Senado instaurar o processo. É com a instauração do processo pelo Senado que vai se dar o afastamento do presidente. Só que a questão disse que era com o recebimento da denúncia originária do Ministério Público da União por parte do Supremo Tribunal Federal. Gente, nós não estamos falando de crime comum, não. A questão falou de crime de responsabilidade. Então está errado. Está errado. Estaria correto se a gente estivesse falando de crime comum, que aí é com recebimento da denúncia ou queixa lá no Supremo Tribunal Federal. Mas falou crime de responsabilidade, é a instauração do processo pelo Senado Federal. E qual é o prazo máximo de afastamento? 180 dias. 180 dias. Questão 11, então, está errada. Questão de número 12. Infração penal comum cometida por desembargador de Tribunal Regional Federal será julgada originariamente pelo Supremo Tribunal Federal. Organograma do Poder Judiciário. Quem é que está no topo do topo? O STF. Imediatamente abaixo do Supremo, nós vamos ter 4 tribunais, chamados de tribunais superiores. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. O TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. E o STM, que é o Superior Tribunal Militar. Abaixo dos tribunais superiores, nós vamos ter os tribunais de segundo grau. Abaixo do STJ, cada estado e o Distrito Federal tem o seu próprio Tribunal de Justiça. Na Justiça Federal, nós temos os tribunais regionais federais, os TRFs. Na Justiça do Trabalho, nós temos os tribunais regionais do trabalho, os TRTs. Na Justiça Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais. E aqui a gente não vai ter nada, pelo menos nas condições normais, temperatura e pressão. Abaixo, no primeiro grau de jurisdição, na primeira instância, na Justiça Estadual, nós temos os juízes de direito, JD é juiz de direito. Na Justiça Federal, nós temos os juízes federais. Na Justiça do Trabalho, nós temos os juízes
do Trabalho. Na Justiça Eleitoral nós temos os juízes eleitorais e na Justiça Militar nós temos os juízes militares. Lembrar ainda que tem um órgão que faz a fiscalização, chamado de Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Então essa é a estrutura básica do Poder Judiciário brasileiro, basicaço mesmo do Judiciário brasileiro. Aproveitando só o ensejo para que a gente compreenda bem o que aconteceu agora no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Foi movida uma ação popular por um cidadão que é advogado, e aí ele não precisou de contratar um advogado, porque ele é advogado. Na primeira instância, no primeiro grau de jurisdição, porque a ação popular é ação civil, como tal, não tem foro especial, por prerrogativa de função, como envolve interesse da União, da Polícia Rodoviária Federal, a ação foi movida na Justiça Federal. Depois de concurso feito, aí vem aquela decisão suspendendo o certame. Dessa decisão cabe recurso? Cabe, recurso. Recurso vai para onde? Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Já que foi a Justiça Federal do Ceará, o TRF é o de Recife, da 5ª Região. 5ª Região. Foi o que foi decidido hoje. Quem está assistindo a aula, não sei exatamente o dia, mas hoje, dia 27 de fevereiro, foi decidido aqui, né, por um desembargador federal, por dar provimento ao recurso da Advocacia Geral da União, jogando no saco a decisão que foi prolatada pelo juiz federal aqui na primeira instância, retomando todas as condições anteriores, já pré-definidas, pré-divulgadas no edital normal. Volta a ser como era anteriormente. Aqui, ó, TRF da 5ª Região. Cabe recurso ainda? Cabe. Recurso ainda. Então pode ser que isso tenha uma reviravolta? Pode. Mas a situação atual é de essa decisão aqui está... a terminologia correta é sem eficácia hoje, a do juiz federal da primeira instância. Pois bem, aqui nós temos o quadro geral. O que é que a questão fala? Ela fala de questão de número 12. Infração penal comum, crime comum, cometida por desembargador de Tribunal Regional Federal, desembargador de TRF, será julgada originariamente pelo Supremo Tribunal Federal. Não. O pessoal desses tribunais aqui, que cometa crime comum, bem como crime de responsabilidade, quem julga é o STJ. É o Superior Tribunal de Justiça que julga. É o Superior Tribunal de Justiça que julga. Inclusive, em recente decisão, é isso que a gente vai levar para a prova, inclusive, não interessa se esse crime comum tem a ver ou não com a atividade da magistratura, quem vai julgar é o STJ. Não vai descer para a primeira instância, não. Quem vai julgar é o STJ. Mesmo que não tenha relação com a atividade de magistrado, quem vai julgar é o Superior Tribunal de Justiça. Então está errada a questão 12 quando diz que é o STF. Quem julga não é o STF, nesse caso quem julga é o STJ. A gente está tendo hoje aqui em 1h30, 6 meses da faculdade de Direito, viu? Vamos lá. Questão de número 13. Apesar de ser uma garantia assegurada aos membros do Ministério Público, a inamovibilidade poderá ser afastada por razões de interesse público mediante decisão fundamentada do chefe da instituição. Que eu apaguei, né? Mas nós temos lá, na organização dos poderes, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário e funções essenciais à Justiça. Dentre as funções essenciais à Justiça, temos o Ministério Público. E o Ministério Público ele pode ser da União ou dos Estados. O fato é que os membros do Ministério Público, isso também existe para a magistratura, os membros da magistratura, eles são detentores da vitaliciedade, eles são detentores da irredutibilidade de subsídios e são detentores da inamovibilidade. Já que estamos aí na véspera do Carnaval, inamovibilidade é daqui não saio, daqui ninguém me tira. É essa a ideia. Só sou removido de um local para outro se for da minha vontade. Mas tem exceção? Um juiz pode ser removido, por exemplo, de Caraúbas para Parnamirim ou de Parnamirim para Caraúbas, um juiz de direito? Pode. Contra a vontade dele? Contra a vontade dele. Como punição, inclusive, viu? Mas, para tanto, o que é que precisa? Interesse público e decisão por maioria absoluta, no caso dos juízes, maioria absoluta do tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. E quando é um membro do Ministério Público, o promotor de justiça lá de Parnamirim pode ser removido para Caraúbas, estou falando do exemplo de Caraúbas, porque Parnamirim é de segunda entrância, Caraúbas também é de segunda entrância, só para dar o exemplo de duas comarcas de mesma entrância.
Por mais absurdo que seja, porque Parnamirim, pelo movimento que tem, já era para ser igual a Natal, comarca de terceira entrância, mas não é ainda. É possível, então, o cara ser removido de uma comarca para outra como punição? É um promotor? É. Qual é o erro da questão? É o colegiado, não é o chefe da instituição. Não é o chefe da instituição. Relendo a questão 13, apesar de ser uma garantia assegurada aos membros do Ministério Público, a inamovibilidade poderá ser afastada por razões de interesse público mediante decisão fundamentada do chefe da instituição. Não, é de colegiado previsto na legislação, de um conselho previsto na própria legislação. A Constituição fala em órgão colegiado, a legislação infraconstitucional vai regulamentar. Então não é pelo chefe da instituição, é por meio de um colegiado. Questão 13, errada, então. Questão 14. De acordo com o previsto na Constituição Federal de 88, quanto à organização dos poderes, marque a alternativa correta. Letra A. Estados, Distrito Federal e territórios federais terão representação na Câmara dos Deputados proporcional às respectivas populações. Cuidado com a armadilha, viu? A Câmara dos Deputados ela é composta por representantes dos 26 estados. Me permitam retornar só para uma palavrinha que eu não mencionei aqui. A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo dos 26 estados, do povo do Distrito Federal e do povo dos territórios federais. Tudo bem que hoje nós não temos territórios federais no Brasil, mas eles podem ser criados. Como um dia já foi Fernando Noronha, a gente pode ter um território federal criado no Brasil. Roraima já foi território federal, o Amapá já foi território federal e pode voltar a ter território federal no Brasil. Se os territórios federais forem criados, eles terão deputados federais. E aí não interessa o tamanho nem a população. Cada território federal terá 4 deputados federais. Cada território federal terá 4 deputados federais, independentemente da sua população. O número de deputados federais por territórios federais não depende da população. Depende da população o número de deputados federais por estado. Aí sim, pode variar de 8 até 70. Por estado e para o Distrito Federal pode variar de 8, que é o mínimo, até 70, que é o máximo. Mas nos territórios federais esse número é fixo. São 4 deputados federais e ponto final. Então, relendo a A, estados, Distrito Federal e territórios federais terão representação na Câmara dos Deputados proporcional às respectivas populações. Territórios federais, não. Por isso, o erro da letra A. Poder Legislativo, gente, está lá na Constituição do 44 até o 75. 44 até o 75. Questão, alternativa B. A concessão de anistia e a comutação de pena são competências privativas do Presidente da República que podem ser objeto de delegação aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. As competências do Presidente da República estão no artigo 84. 84, é um dos artigos mais importantes quando se trata do Poder Executivo, artigo 84. As competências são ditas privativas, porém o parágrafo único permite que 3 delas sejam delegáveis. Existem 3 competências do Presidente da República que podem ser delegadas. Coincidentemente, as autoridades delegadas são essas aqui. Ministros de Estado, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União. Podem receber delegação do Presidente da República para algumas atribuições mencionadas no artigo 84, inciso 6, 12 e 25, primeira parte. Quando você chegar em casa, quem já está em casa já vai ver agora, no inciso 6, você vai encontrar a competência do presidente para organizar, por meio de decreto autônomo inclusive, a administração pública, desde que não aumente despesa, desde que não crie nem extinga órgão público. Bem como pode o presidente, por meio de decreto, extinguir cargos ou funções desde que vagos. Está no inciso 6, ele pode delegar. No inciso 25, eu vou pular o 12 de propósito, no inciso 25, primeira parte, é competência delegável do Presidente da República dar provimento a cargos públicos federais na forma da lei. Então, se você passar num concurso para PRF, se você passar num concurso para PF, quem tem competência para dar provimento é o presidente, mas o que é que na prática acontece? Ele delega isso ao ministro de Estado da Justiça e da Segurança Pública. Então, Moro vai lá e dá o provimento, mete a caneta para cima e faz a sua nomeação. Mas é uma competência delegável. Voltando, a outra competência delegável é do inciso 12, que fala em conceder indulto e comutar pena, se necessário, com a audiência dos órgãos instituídos em lei. Gente, está errada a questão quando ele fala em
Anistia. A concessão de anistia e a comutação de pena são competências privativas do presidente da República que podem ser objeto de delegação. Anistia não. Anistia é dada por lei. Anistia é dada por lei federal. Anistia é dada por lei federal. Não é o presidente que vai meter a caneta para cima. Errada a letra B. Letra C. 1/5 dos lugares de todos os tribunais brasileiros deve ser reservado a membros do Ministério Público e da Advocacia. Anotem do lado aí para consultar a base desse instituto chamado de Quinto Constitucional. É o artigo 94 da Constituição. O artigo 94 da Constituição versa sobre o Quinto Constitucional. Como forma de oxigenar alguns tribunais, e não são todos, por isso que ela está errada, como forma de oxigenar alguns tribunais, há uma reserva de vagas para membros da advocacia e do Ministério Público. Quando você lê o artigo 94, você vai encontrar menção a esses dois aqui, ó, TJs e TRFs. 1/5 dos TJs é de advogado e membros do Ministério Público. O resto, juízes de direito que sobem por acesso, por antiguidade e por merecimento. 1/5 dos lugares dos TRFs, advogados e membros do Ministério Público. O resto, juízes federais que sobem por antiguidade e por merecimento. Então, no 94, ele cita esses dois tribunais. Só que tem mais dois que também tem o Quinto Constitucional. Existe Quinto Constitucional no TRT, existe Quinto Constitucional no TST. Além dos TJs e TRFs, existe Quinto Constitucional nos TRTs e existe Quinto Constitucional no TST. E aí um detalhe que merece ser citado. O STJ, vou mudar até a forma de mencionar, o STJ também tem reserva de vagas para advogados e membros do Ministério Público. Mas não é 1/5, não, é 1/3. É até maior a quantidade de vagas. No caso do STJ não é 1/5, é 1/3 das vagas reservadas a membros da advocacia e do Ministério Público. Marcelo, extremamente competente. Extremamente competente, um professor fantástico, um cara correto. Se eu pudesse, é porque eu não posso, mas se eu pudesse, não só votava, como campanha posso, né, fazer. É merecido demais, muito competente, muito correto, muito íntegro e muito bom professor. Muito bom professor, Marcelo Barros. Muito bom professor. Simbora, pois. Cadê? Então está errado a C quando ele diz que é em todos os tribunais. Letra D. Deputados federais e senadores são processados por crimes comuns no STF a partir da diplomação. Os caras são eleitos quando? Estou preocupado. Em outubro. Eles são eleitos em outubro. Vão tomar posse quando? Em fevereiro. Vão receber o diploma em dezembro. A partir da diplomação, eles adquirem foro especial por prerrogativa de função. No Supremo Tribunal Federal está expresso isso no texto constitucional. Depois leiam o artigo 53. 53. Então, os deputados federais e senadores são processados por crimes comuns no STF a partir da diplomação. Letra D é a alternativa a ser marcada nessa questão 14. E letra E, unidade, indivisibilidade e independência funcional são princípios exclusivos do Ministério Público. Não, foi por emenda constitucional estendido também à Defensoria Pública. Defensoria Pública também tem. Defensoria Pública também tem. Questão de número 15. É correto afirmar sobre a organização dos poderes. Letra A. Os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos antes da diplomação. Os membros do Congresso não poderão ser presos. Pode ser preso, sim, antes da diplomação. Sabe o que é que a Constituição diz? E aí eu vou dizer o que é que está expresso na Constituição, tudo no artigo 53. É que, depois que eles recebem o diploma, eles só podem ser presos se for em flagrante de crime inafiançável. É isso que está escrito no texto do artigo 53 da nossa Constituição. Se bem que o Supremo mandou prender já alguns sem ser flagrante. Letra B. A partir da posse, os deputados e senadores serão submetidos a julgamento perante o STF. Não é a partir da posse, é a partir da diplomação. É a partir da diplomação. Errada a letra B. Letra C. Recebida a denúncia contra membros do Congresso Nacional, os autos serão suspensos enquanto durar o mandato. Não.
Recebida a denúncia contra deputados e senadores, o que diz a Constituição é, se o crime, tudo no 53, se o crime tiver sido cometido após a diplomação, o Supremo manda uma cartinha para a Casa Legislativa dele. Apenas comunica. Apenas comunica. Se a Casa quiser, pode suspender o processo. Pode sustar o processo. Está expresso isso na Constituição. Mas seria necessário que ela agisse. E não propriamente dizer aqui que, recebida a denúncia contra membros do Congresso, os autos serão suspensos enquanto durar o mandato. Claro que não. Ele vai responder no curso do mandato, ele vai responder no curso do mandato. É possível sustar, o andamento quando o crime foi cometido após, mas aí precisa de uma decisão da Casa Legislativa. Letra D. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Aí, meus amigos e minhas amigas, pode doer o ouvido quando você lê por quaisquer. Mas se você analisar o caput do artigo 53, está escrito assim. O caput, a cabeça do artigo 53 está escrito assim. De modo que se a gente não tiver uma letra E perfeita, redonda, vai ser a letra D, a alternativa correta. Deixa a letra D em stand-by. Letra E. A sustação do processo penal contra parlamentar enquanto durar o mandato deverá ser analisada pela respectiva casa dentro de 24 horas. Não, o pedido de sustação é analisado em 45 dias. Pedido de sustação é analisado em 45 dias. Então, a letra D é a alternativa correta pela literalidade do texto constitucional. Mas aí eu tenho que chamar aqui a atenção de vocês para um aspecto. O STF entende, e é corretíssimo, que a fala do sujeito, para ele ser inviolável, tem que ter relação com a atividade parlamentar. Se for o cara numa briga de vizinho, esculhambar o outro, um deputado ou um senador, no rádio, esculhambar o outro, sem ter relação com a atividade parlamentar, ele é suscetível a responder ao processo por injúria, por calúnia, por difamação, com pedido de indenização. Então, ele teria essa possibilidade de responder. Tá? Então, teria que ter relação com o mandato em si. Por isso, houve uma condenação, inclusive, do atual presidente da República, naquele conflito que ele teve com Maria do Rosário. Perfeito. Então, questão 15, letra D de dado. Simbora, pois. 16. A respeito do princípio da separação de poderes, princípio do direito constitucional, assinale a alternativa correta. Letra A. O legislador constituinte originário, quem fez a Constituição, elegeu a separação de poderes como cláusula pétrea da Constituição Federal de 88. Anotem aí do lado para consultar, artigo 60, parágrafo 4º. Artigo 60, parágrafo 4º. Pergunto a vocês, a Constituição brasileira é fácil ou difícil de mudar? Pelo menos na teoria. Difícil. Quando a gente está diante de uma Constituição que é difícil mudar, ela é dita como Constituição rígida. E a Constituição brasileira, além de ter um processo rigoroso de modificação que torna essa carta como uma carta rígida, ela tem um núcleo intangível, né? Tem um grupo de assuntos que não pode ser objeto de proposta tendente a abolir. Esse núcleo é chamado de cláusulas pétreas, nesse artigo 60, parágrafo 4º. Lá vocês vão ver a forma federativa do Estado. Lá vocês vão ver o voto direto, secreto, universal e periódico. Lá vocês vão ver os direitos e garantias individuais. E lá vocês vão ver a separação dos poderes. A separação dos poderes é cláusula pétrea. Relendo então a questão, a letra A da 16. O legislador constituinte originário elegeu a separação de poderes como cláusula pétrea da Constituição Federal de 88? Sim. Está previsto na Constituição desde a sua origem, no artigo 60, parágrafo 4º, a separação dos poderes como cláusula pétrea. Letra A é a alternativa a ser marcada. Letra B. São poderes da República, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público, não é mencionado, pelo menos de forma expressa, como um dos poderes, ainda que alguns defendam. Letra B está errada, em razão de mencionar Ministério Público. Letra C. Como exemplo do sistema de freios e contrapesos do princípio da separação de poderes, os membros do STF são escolhidos pelo Senado Federal e se submetem à aprovação da Presidência da República. Inverta aí o caminho, meu filho. São escolhidos pelo Presidente da República e se submetem à aprovação do Senado Federal. São submetidos à aprovação do Senado Federal. Então, letra C está errada. Letra D. O Judiciário exerce
tipicamente a jurisdição e a fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos dinheiros públicos. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária é feita pelo Poder Legislativo com auxílio dos Tribunais de Contas. Pelo Poder Legislativo com auxílio dos Tribunais de Contas. Errada a letra D em face dessa parte. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos dinheiros públicos. Letra E, o Poder Legislativo tem como função típica a atividade de legislação, sendo responsável pela edição de medidas provisórias. Não. Quem edita medidas provisórias, artigo 62. Quem edita medidas provisórias é o presidente da República. Na verdade, o exercício, a elaboração de uma medida provisória é exatamente uma função atípica do presidente da República. É o presidente legislando. Ela vale como lei desde a sua publicação por um prazo de 60 dias, prorrogável uma única vez por mais 60 dias. Então ficamos como correta na 16 a letra A. Questão 17. Em uma situação hipotética, José das... De quem? Das Couves e fulano de tal são eleitos em 2018, respectivamente, presidente e vice-presidente da República. No entanto, em setembro de 2021, ambos vêm a falecer em trágico acidente aéreo, pelas regras constitucionais atualmente vigentes. Qual é a solução que a gente vai ter? Vamos lá. Eles foram eleitos em 2018, mandato 2019, 2020, 2021 e 2022. Morreram quando? Em 2021, ou seja, já no terceiro ano do mandato. Pessoal, se vagarem os dois cargos, está no artigo 81 para vocês consultarem depois. Se vagarem os dois cargos de presidente e vice-presidente da República, como foi o caso no acidente aéreo, tem que ter uma nova eleição. Tem que ter uma nova eleição para completar o mandato. Tem que ter uma nova eleição. Essa é a primeira informação. Tem que ter uma nova eleição. Se por um acaso tivessem ficado vagos os dois lugares, na primeira metade do mandato, a eleição seria direta, a eleição seria pelo povo. Nós elegeríamos um novo presidente e um novo vice-presidente da República. Mas quando a última vaga se dá já nos últimos 2 anos, que é o caso aqui, aí não é uma eleição pelo povo, é uma eleição pelo Congresso. Os deputados federais e os senadores vão eleger um novo presidente e um novo vice-presidente da República só para completar o mandato. É o que se chama de mandato tampão. Só para completar o mandato. Mas antes de eleger, alguém vai ter que tomar de conta da bodega. Quem é que vai tomar de conta da bodega? Nós temos uma linha sucessória. Quem é que vem depois do vice? Presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do Supremo. Então, de imediato, caiu o avião, morreram os dois. Presidente e vice-presidente da República. Quem é que vai assumir? O presidente da Câmara dos Deputados. Vai ser feita uma nova eleição? Vai. Em quantos dias? Já que foi no terceiro ano do mandato. Quem pode me dizer? 30 dias. Em 30 dias vai ser feita uma nova eleição. Quem vai escolher o novo presidente e o novo vice-presidente? O Congresso Nacional. Deputados e senadores vão escolher um novo presidente e um novo vice-presidente só para completar o mandato. Não vai ter 4 anos para frente, não. É só para completar o mandato presidencial. Com essas informações, a gente chega à resposta da questão. Então, vamos lá. Letra A. Deve ser realizada a eleição em 90 dias. Não. Seria em 90 dias se fosse nos 2 primeiros anos do mandato. Aí seria em 90 dias e a eleição seria pelo povo. Errada a letra A. Letra B. Assume a presidência da República o presidente da Câmara dos Deputados, tendo como vice o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não tem vice, não. O cabo que assumir vai assumir apenas temporariamente. Letra C. Deve ser realizada a eleição pelo Congresso Nacional em 30 dias. Pronto. Essa é a alternativa a ser marcada. Letra C de Caraúbas. É ela que vai ser marcada. Letra D. Assume a presidência da República o presidente do Supremo Tribunal Federal até completar o período de seus antecessores. Não, quem assume é o presidente da Câmara. E é só enquanto não se elege o novo presidente, o novo vice-presidente da República. E letra E. Deve ser realizada a eleição direta em 60 dias. 30 dias, conforme já temos dito, e não será direta, será pelo Congresso Nacional. Errada a questão, a alternativa E. Então ficamos a 17 com a letra C. Deve ser realizada a eleição pelo Congresso em 30 dias. E a saideira, questão de número 18,
identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e falsas no que diz respeito ao poder judiciário. Primeira delas, o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. De fato, viu? O CNJ tem 15 membros. Deixa eu só aqui fazer uma menção rápida à composição desses tribunais, desses órgãos colegiados. O Supremo tem 11. Somos de um time de futebol, 11. O Supremo tem 11 ministros. STJ, somos de um time de Jesus. Idade de Cristo, 33. No mínimo, 33. TST é 30 sem 3. São 27. TSE tem 7. STM, não sei não dizer isso aqui, mas somos todas moças, né? É bom o cara dizer isso lá, para os caras. TJ vai variar de estado para estado. TRF no mínimo 7, TRT no mínimo 7, TRE são 7. Basicamente essa a ideia geral. E o CNJ tem 15. O Conselho Nacional de Justiça tem 15 membros. 9 são do Poder Judiciário e 6 são de fora. 9 são do Judiciário e 6 são de fora. Mandato de 2 anos, podendo ser renovado esse mandato uma única vez. Então, primeiro item aqui, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, compõe-se de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução verdadeiro. Com isso aqui a gente já elimina D e E. Ficam 3. Segundo item, o Superior Tribunal de Justiça compõe-se de no mínimo 33 ministros, os quais serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35 anos de idade e menos de 65 anos de idade, além de outros requisitos. Verdadeiro ou falso? Ministro do STJ, tá, cadê? Vamos lá. São 33 ministros, no mínimo, eles no mínimo diz. Então até aqui está perfeito. Nomeados pelo Presidente da República são nomeados pelo Presidente da República. Dentre brasileiros com mais de 35 de idade e menos de 65 anos de idade, sim, é verdade. Além de outros, tá correto, colocou além de outros requisitos, tá certo. Agora, cuidado, viu? Esse pessoal do STJ, eles vêm de determinados lugares previstos na Constituição. 1/3 vem dos TJs, 1/3 vem dos TRFs e o outro terço vem de onde? Advogados e Ministério Público. O presidente ele recebe uma lista com 3 nomes. O presidente recebe uma lista tríplice, dentre brasileiros com mais de 35, menos de 65, notável saber jurídico, reputação ilibada, chega para ele a lista, ele escolhe qualquer dos 3 e manda o nome para o Senado aprovar. Está correto, então. Verdadeiro. Pronto, já matou a questão, né? Mas vamos comentar as últimas, já matamos a questão. Vai ser a letra A. Terceiro item, o Tribunal Superior Eleitoral compõe-se de, no mínimo, 7 membros, escolhidos mediante eleição pelo voto secreto, de 3 juízes dentre os ministros do STF, certo? De 2 juízes dentre os ministros do STJ, certo? E, por fim, por nomeação do Presidente da República, de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Está correto. Agora eu tenho que chamar a atenção de vocês para uma falha que eu acho na Constituição. Ela dizer no mínimo 7. Mas ela diz, viu? Aqui para o TSE ela diz no mínimo 7. E por que eu acho uma falha dizer no mínimo 7? Porque na sequência ela já diz numericamente quantos são. Diz que é no mínimo 7, mas diz que 3 vêm do Supremo, 2 vêm do STJ e 2 são juristas, né? São advogados que são frutos de uma lista feita pelo Supremo e que o presidente escolhe. Dizer no mínimo só se justifica quando é algum percentual, quando é algum valor, como é o caso do STJ. Ele pode dizer no mínimo 33, tudo bem. Por quê? Porque aqui vai vir 1/3 daqui. Então são 33 hoje, vem 11 daqui. Se ele aumentar, por exemplo, para 36, passam a ser 12, sem problema. Mas aqui não, no TSE ela diz numericamente. Mas não vamos brigar com a Constituição, né? Colocou que é no mínimo 7? Perfeito, no mínimo 7. E a gente marca como correto esse item aqui. Então, o terceiro item também é verdadeiro. Quarto item, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente nos crimes comuns os governadores dos estados e do DF. Já foi respondido hoje. Quem julga governador? STJ. Quem julga governador é o STJ. Então, é falsa essa questão. E a saideira?
Última questão, lei complementar de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observado princípios previstos na própria Constituição Federal. Realmente, o Estatuto da Magistratura é uma lei complementar federal. Está previsto isso no artigo 93. Só tem um problema. Quem vai mandar o projeto de lei, quem tem a iniciativa, não é o STJ, é o STF. É o STF que manda o projeto de lei, dessa lei complementar, para versar sobre o Estatuto da Magistratura. Esse é o erro da questão. Só para confirmar, é falso isso. Bateu então com a letra A. Meus amigos e minhas amigas presentes em sala, pessoal de casa, esse tipo de happy hour ele impõe uma assertividade muito maior, porque é uma quantidade muito grande de assuntos. Sei que alguns aqui talvez não tenham visto ainda esses temas. Depois em casa vão no YouTube do IAP e vão lá com calma, acessam as informações e de repente resolve novamente essas questões. Sigamos firmes nossa caminhada. Obrigado por tudo. Um beijão para todos aí, um beijão para todos aqui.